A Laurie Santos é uma psicóloga norte-americana e ela trabalha na Universidade de Yale. E ela promoveu um curso, ela criou um curso, que é hoje um dos mais concorridos cursos lá de Yale, que trata da ciência do bem-estar, né? The Science of Well-being, um curso gratuito, quem quiser pode fazer online, é só se inscrever e fazer. Perfeito. Maravilhoso o conteúdo. E ela traz nesse conteúdo um primeiro estudo científico que foi feito para tentar atacar primeiro essa afirmação de essa associação de renda com a satisfação que as pessoas têm com a vida que elas levam, tá? Então tem isso científico por trás disso, não é Exatamente. Um achômetro aí. Não sou eu falando, exatamente. Então a Laurie, ela trouxe esses estudos e revela no curso dela. Então o primeiro deles é da World Value Survey, que foi um grupo lá de cientistas que se reuniram em 1981 para entender quais eram as crenças e os valores das pessoas. E aí a ideia desse grupo de pessoas, aliás, esse estudo ele é feito em quase 100 países. A ideia foi entender quais eram as crenças e os valores das pessoas e como que as mudanças dessas crenças e dos valores ao longo dos anos tinha de impacto social, impacto político, tá? E esse estudo, World Value Survey, se propôs a entender, então, em primeira instância, qual que é a correlação de renda com satisfação que as pessoas têm com a vida delas. E para quem está acompanhando a gente, não sabe muito bem como funciona a correlação, eu acho bacana a gente abrir um parênteses aqui, né? Então, para você estar em casa acompanhando a gente entender, quando A tem uma relação muito próxima com B, ou seja, quando elas andam lado a lado, a gente diz que a correlação delas é algo próximo de 1. Perfeito. E a gente quantifica isso, né? A gente mensura e quantifica. 0,8, 0,9. Então, quanto mais próximo de 1 A tiver de correlação com B, isso significa que as coisas são sombra uma da outra, elas andam muito próximas. Quanto mais próximo de 0, por outro lado, significa que essas duas coisas que a gente está querendo pôr lado a lado, elas são mais distantes. Perfeito. Então, esse primeiro estudo, o World Value Survey, foi feito para mensurar, então, quantificar qual que é a correlação de renda com a satisfação que as pessoas têm na vida que elas levam. E a correlação medida nesses mais de 100 países, tá, foi de 0,1. Ou seja... Nossa, praticamente não tem correlação, então. É baixa. É baixo. Bem baixo. Bem baixo. E vou até pegar aqui para você quais foram os países envolvidos nesse estudo do World Value, só para você ter uma ideia. Áustria, Brasil, China, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Itália, Japão, Nigéria, Noruega, Espanha, Turquia, Estados Unidos, para citar alguns. Nossa, então quer dizer que assim, são países totalmente diferentes um deles. Exatamente. Entre si, né? Exatamente. Então a gente está falando de países... culturalmente distintos. Perfeito. E mais ainda economicamente distintos, né? É legal. E se você pega então, por exemplo, a Áustria teve uma correlação entre renda e satisfação com a vida de 0,07. Aí a China, 0,04. Aí se a gente vai para a Índia, 0,17, aumentou um pouquinho. Nigéria, 0,21. Noruega, 0,14. Olha a diferença dos países que eu estou mencionando, né? Sim. Espanha, 0,13, Estados Unidos, 0,15 e Brasil, a correlação chegou a ser até negativa 0,02. Nossa Então, a média, 0,1. Então, o que esse estudo primeiro revela pra gente? Que o que a gente acha que existe de relação entre renda e satisfação com a vida, a gente acha que a relação entre essas duas coisas é super alta. A correlação, na real, é baixa, mais baixa do que a gente imagina, tá? Mais baixa. Então, nesse exemplo que você deu, qual que é o país que teve a maior correlação? Nessa amostragem aqui, nessa lista que eu te falei, foram empatados Nigéria e Dinamarca, que aliás são completamente... eu queria pegar algum tipo de contexto aqui, mas é impossível. Tá. Exato. Bom. Nigéria e Dinamarca opostos, e né? Mesmo assim, quanto que foi? 0,21. Ou seja, ainda baixo. Ou seja, o mais alto ainda é baixo. Exatamente, o mais alto ainda é baixo. Tá, ou seja, revelador esse estudo. Né? Ele mostra pra gente que a ideia que a gente tem de que renda anda lado a lado com a satisfação que as pessoas têm na vida delas, tá completamente errônea, né, essa percepção. Ou seja, a quantidade de vezes que as pessoas sorriem, riem
e se sentem bem, né, com a vida que elas levam, não tem essa relação tão alta assim quanto a gente imagina com renda, tá? Esse foi um estudo número 1. Certo. Não quer dizer que não tem relação. 0,1, a média, né? Ainda é relação. Tem alguma relação, tá? Então a gente precisa entender qual relação é essa. E aí eu acho que eu já vou abordar o segundo estudo científico, que aí ataca a pergunta título do vídeo, né? Que é quem tem mais dinheiro? É mais feliz? Perfeito. E aí a Laurie também, nesse curso de Yale, ela traz um outro estudo. Esse feito pelo Daniel Kahneman e o Angus Deaton, que são 2 psicólogos e economistas também, ambos vencedores do Prêmio Nobel, que eles também buscaram atacar esse cerne, essa questão. Relação de renda com satisfação que as pessoas levam na vida, né? Só que o olhar deles, do estudo que eles conduziram, foi um pouco diferente. Eles procuraram entender se existia um teto, o que eles chamaram de limiar, ou seja, o valor que até onde o nível de renda de uma pessoa afeta o nível de felicidade dela ou não. Perfeito. Então, a correlação que eles procuraram foi em termos de valores, né? Existe algum limite para que essa relação de renda, de dinheiro com felicidade, vamos resumir, de dinheiro com felicidade, existe algum limite até onde isso é perceptível e assim, acima disso, essa diferença ela já se anula? E ou ela chegaram é mínima? num valor, algum... Tem. Porque eu penso assim, né? Obviamente que a gente está falando de uma média. Então, o primeiro estudo ele falou se há uma correlação ou não, se ela é alta ou se ela é baixa. Esse segundo estudo ele está falando se há algum tipo de correlação e em um valor específico, em faixas monetárias diferentes. Porque, na minha percepção, se você estiver na África, por exemplo, onde as pessoas dependem muito de pouco dinheiro para ter um resultado absurdo no que elas podem conseguir, talvez o dinheiro tenha uma relevância muito maior. Enquanto se a pessoa tiver, talvez, nos Estados Unidos, que o acesso ao dinheiro, a um trabalho, talvez, para ter o mínimo, seja muito mais fácil, a percepção de valor deve ser diferente. Então, eu estou curioso para entender um pouquinho sobre esse estudo, o que deu, esse limiar. Perfeito, Val. É interessante você mencionar esse exemplo, porque acho que a gente pode, a partir do resultado, refletir em cima desse seu exemplo, né? Então, o resultado que eles obtiveram foi, sim, tem um valor, tem um número. Desculpa. E esse número é de $75 mil. Só que aí o americano ele trabalha com valores anuais. Né, de renda. Então isso é bem tradicional ali. Ou seja, $75 mil ano de renda é o teto. Olha só, então quem ganha até $75 mil por ano é o teto onde a felicidade tem um impacto maior. Perfeito. É isso, né? É isso. Até esse teto, você vai perceber que qualquer avanço no sentido de renda vai ter um impacto maior na felicidade até esse teto. Superou esse teto, aí o impacto na felicidade, na renda da pessoa, à medida que ela avança, ele é praticamente nulo. Tá? E aí vamos traduzir para reais, porque a nossa realidade acho que é mais relevante, né, para a gente entender o que significam $75 mil por ano. A valores de hoje, que a gente está gravando esse vídeo, isso se traduz em algo em torno de R$31 mil por mês. Tá. Então esse foi o teto que eles extraíram como consequência então do resultado. Você já colocou por mês, $75 mil é ano, você já fez as contas e colocou por mês, então, para a gente ter uma referência. Isso. Então, até 31? Até R$31 mil, então, há um aumento perceptível. Isso. Aumento de felicidade. Isso. Né? E que faz sentido, na minha opinião, porque se a gente for pegar lá a pirâmide de Maslow, né, que fala quais são as necessidades, a prioridade das necessidades das pessoas, a gente tem lá, as pessoas precisam ter um teto, precisam se alimentar. Isso. Né? Então, acho que assim, a partir de um determinado momento, quando as pessoas conseguem suprir essas necessidades mais básicas, que estão mais na base da pirâmide de Maslow, elas se sentem com um nível de felicidade extremamente maior. À medida que elas vão subindo para outros níveis, a percepção é nula ou ela é menor? O impacto dessa felicidade percebido é muito, muito maior, muito menor, e dependendo de como esse dinheiro é gasto, às vezes até é nulo, tá? Ele é inexistente. Então isso é interessante. Isso significa... você falou uma coisa verdadeira da pirâmide, né? Então, assim,
Óbvio que um nível de renda que te possibilita, por exemplo, acesso a encanamento, né, coisas básicas, a um banho quente, Perfeito. né? Isso vai fazer uma diferença na sua qualidade de vida e vai fazer, por consequência, uma diferença na sua percepção de vida mais feliz. Uma vida com mais qualidade fica mais feliz, óbvio. A partir de até 31 mil reais. Aí, a pessoa que ganha 60 mil reais, ela é 2 vezes mais feliz do que a pessoa que ganha 31 mil reais por mês? Boa. Não. Não existe essa ligação, esse raciocínio que a gente faz de quem ganha 60 mil é 2 vezes mais feliz do que quem ganha 31. Não. Quem ganha 60 mil reais é tão feliz quanto a pessoa que ganha 31 mil reais por mês. Não sou eu falando isso. Isso é a descoberta desses 2 cientistas vencedores do Prêmio Nobel, de que descobriram esse teto, tá? Existe um impacto na percepção de felicidade até este patamar de 31 mil reais mês. Acima disso, não existe impacto significativo na sua percepção de felicidade. Abaixo disso, sim. Tá? Olha que bacana.